prefeito de São Miguel do Tapuio, Pompílio Evaristo, Pompili, conhecido por todos. Na verdade, Pompílio Evaristo Cardoso Filho, não é? Filho do Pompílio Evaristo, que foi prefeito, deputado estadual, e também é uma das lideranças políticas em São Miguel, protagonizou grandes embates eleitorais, e o prefeito Pompílio ainda era menino na época. Você lembra, prefeito, dessa época, dos embates do seu pai, na época? Obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas, todos os telespectadores aqui da TV O Dia. E a mãe também? Minha mãe também. A sua mãe foi prefeita, se não me engano. Foi prefeita, meu pai. Assim, tem algumas recordações, é claro que algumas iniciaram antes mesmo de eu ter nascido. Meu pai faz política lá há mais de 40 anos, eu tenho apenas 35, ou seja, algumas iniciaram antes mesmo de eu ter nascido, outras eu ainda não tenho recordação, porque eu era tão criança que não lembro. Mas algumas são realmente bem emblemáticas e a gente tem muitas boas lembranças e são bem conhecidas em todo, não só em São Miguel, mas toda a região, em todo o Piauí. E isso também nos traz toda uma bagagem para o momento de amadurecimento e todo o conhecimento político que a gente vem até o dia de hoje, experiência a gente vem adquirindo com a caminhada. Eu falo isso porque eu sou de Castelo do Piauí. Sim. O Pompilinho é de São Miguel do Tapuio. Quer dizer, são cidades separadas por 36 quilômetros. Sempre foram cidades próximas ali, que se convivem, né? E politicamente eu lembro muito bem que as eleições eram completamente opostas. Castelo sempre foi, na época era hoje o grupo do ex-prefeito Magno Cardoso, do prefeito Júnior Abreu, né? O Magno quebrou esses anos que eram já quase 35 anos da antiga situação, hoje oposição, né? E agora o Júnior Abreu foi eleito prefeito, mas eu lembro que na época tinha a eleição que nem era disputada em Castelo. Então, assim, a eleição em Castelo na época não era algo que se chamasse a atenção, porque já se sabia mais ou menos. Ao contrário de São Miguel, pegava fogo mesmo. Eu lembro que em Castelo o assunto era a eleição de São Miguel. Não era Castelo, era a eleição de São Miguel. Aí, sua mãe, quando foi prefeita, já quebrou isso, já foi uma maioria bem... Era coisa de poucos votos. Na verdade, a eleição de São Miguel sempre foi muito polarizada, sempre dois grupos, e durante muito tempo eram duas famílias, né? A família Evaristo contra a família Furtado, e depois de um tempo, meu pai contra o ex-prefeito Lincoln, e de lá para cá vem se mantendo essa tradição durante quase 40, 50 anos, e até recentemente essa tradição vem se mantendo. Portanto, esse acirramento é muito natural que vem acontecendo. Então, a política de São Miguel tem esse acaloramento, então é muito natural e é bem conhecido essas situações. E claro, política tem muito dessa paixão e Castelo também tem essas... Passou a ser um pouco mais acirrado. Passou a ser um pouco mais acirrado nesses últimos anos. E é natural que o nosso Nordeste, as pessoas gostam muito dos debates eleitorais. E isso é bom também para a democracia, claro, para o debate, para as discussões. E isso é tão quanto positivo para que a gente possa eleger os nossos representantes e discutir aquilo que é melhor para a nossa vida, do nosso local. Nós vamos já falar de São Miguel, presidente, mas vamos começar pela PPM. O senhor assumiu recentemente, nós tínhamos lá, fizemos a reportagem, mostramos aqui, comentamos. E o senhor enfrenta esse desafio, esse novo desafio agora. O senhor foi eleito em São Miguel do Tapuio, foi reeleito, foi uma eleição, assim, a reeleição com uma maioria histórica em São Miguel do Tapuio. O senhor dá esse salto agora, o senhor comanda hoje a instituição que representa os prefeitos dos 224 municípios do estado do Piauí. Então, na sua fala, o senhor, por exemplo, tocou em vários pontos, como a crise hídrica dos municípios. Esse é um problema que, embora não seja muito tratado, como em outros tempos, que se falava muito, mas o senhor que é prefeito, o senhor que conversa muito com os prefeitos,
olhando o que aconteceu em 2025, o secretário do Meio Ambiente acabou de conversar conosco, é uma situação muito complicada, uma situação difícil e que tem preocupado os prefeitos. Né? Com certeza, Douglas. E é uma das bandeiras que nós que estamos à frente da nossa associação, precisamos levar e priorizar. Assolou bastante os municípios piauienses a questão da estiagem, porque o piauiense, o cidadão, qualquer ser humano, ele pode sim viver sem qualquer obra de infraestrutura, sem um calçamento, sem um asfalto, sem uma melhoria de uma praça, mas sem a água é impossível que a gente possa viver. Então, é uma dessas bandeiras que a gente precisa trabalhar e encontrar essas soluções, principalmente agora com essa privatização da antiga GESPIS, agora com Águas do Piauí, para que essas soluções elas sejam encontradas de forma prévia, né? Uma vez que a irregularidade das chuvas, da estiagem, do ano passado, e já tem uma previsão de que aconteça novamente no nosso estado nesse ano. E essa missão que a PPM, que é a nossa instituição, a qual nós estamos representando neste ano, ela tem esse papel relevante, poder aproximar os municípios dos órgãos que têm a devida responsabilidade de solucionar. Águas do Piauí, a própria Defesa Civil, tudo isso nós teremos esse desafio. A estiagem, combater a estiagem, que essas soluções cheguem firme para os nossos municípios, a gente vai estar atentamente trabalhando, exaustivamente discutindo estas soluções, porque o Piauí sofre com esses problemas. E o municipalismo, que eu considero o movimento mais importante de toda a nossa federação, é justamente isso, é discutir as causas do povo que moram exatamente nas cidades. Né? As políticas públicas que são discutidas, elas precisam ser voltadas aos munícipes, à municipalidade. Então, é uma das pautas que a gente vai estar trabalhando, conversando, ouvindo atentamente e fiscalizando para que as dificuldades elas sejam enfrentadas com muita energia. E ajudando os prefeitos, que são os representantes da nossa população e que recebem as maiores cobranças desses problemas, dessas problemáticas do interior do Piauí, nos municípios que são mais afetados pela estiagem. Então, nós estaremos junto do governo do Estado, o governador Rafael Fonteles, que é uma pessoa que se preocupa bastante com tudo isso, junto da Águas do Piauí. Essas soluções precisam chegar. Então, nós estamos agora nos aproximando do período chuvoso. Mas esse problema ele se agrava lá no período do verão. Se ele vai se aproximar, então essas soluções elas precisam ser trabalhadas de forma prévia, de agora. E é isso que a PPM vai fazer, e vai fazer com muito planejamento. Presidente, um outro problema aqui, esse problema é histórico. O senhor, como prefeito, conhece muito bem, que é o seguinte: na divisão do bolo tributário, nós temos a maior parcela dos impostos para a União, depois vem estados e municípios. O problema é que tudo acontece nos municípios. Ou seja, algumas responsabilidades dos municípios são dadas pelo governo federal, simplesmente estabelecidas pelo governo federal. O município, a partir de agora, tem que fazer isso. Mas não tem uma correspondência em termos de recursos financeiros. Né? E aí a gente tem exemplos. Aí eu não estou defendendo aquele prefeito que gastou de forma abusiva, que não fez um controle financeiro. Falando de crise mesmo. Nós tivemos vários prefeitos, eu conversei com vários, reclamando e mostrando dados. Olha, a gente é obrigado a fazer isso, mas só vê isso aqui de recurso. Quer dizer, sempre, todas as responsabilidades que são atribuídas aos municípios, o município tem que tirar um pedaço do FPM para poder pagar, para poder corresponder. Como é que o senhor pretende trabalhar isso para dar um alento maior para essa crise não ser renovada ano após ano? Muito boa sua colocação, Douglas. O que a gente sempre discute anualmente, exaustivamente, em todas as marchas dos prefeitos que acontecem lá em Brasília, no mês de maio. Rediscutir o Pacto Federativo. Esse bolo,
ele é feito de forma desigual. As temáticas que são trabalhadas no Congresso Nacional, que o governo federal ele coloca para os municípios, como, por exemplo, e que exemplifica perfeitamente o que você está discutindo agora, a questão do imposto de renda, em que nós, prefeitos, gestores, sobretudo do Nordeste, ficamos muito felizes agora com a redução, com a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham abaixo de R$5.000. Nós, todos os gestores, prefeitos, ficamos felizes com aquela medida, porque, de fato, a população fica feliz e nós que somos prefeitos, antes de sermos prefeitos, nós somos líderes políticos. Então, se a população fica feliz, nós também ficamos felizes, porque nós a representamos. Mas isso tem um impacto significativo diretamente nas nossas gestões municipais, a qual nós administramos. Portanto, os serviços públicos são comprometidos. Então, como nós vamos gerir serviços básicos que estão sendo comprometidos mensalmente, já agora no mês de janeiro? Então, isso precisa ser discutido, o Pacto Federativo precisa ser discutido. Então, cadê as compensações? Então, faz-se as medidas, mas e os municípios que são penalizados? Principalmente os municípios do Nordeste, que têm dificuldade de receita própria, que são custeados de receitas constitucionais, de FPM, de receita do Fundeb, de receita da saúde. E aí, presidente, para piorar a situação, ainda tem, vez por outra, instabilidade nos valores. Instabilidade de receita, que no mês de março é natural que tenha uma queda, no mês de setembro que tenha a queda no FPM. Então, essas oscilações de receita e as despesas são praticamente as mesmas. E aí, é claro, cabe a nós, a atribuição de nós gestores, sabermos exatamente fazer a gestão. A gente não pode se curvar de fazer a gestão do recurso público. Ninguém está se privando disso, não. Nós temos, sim, que saber fazer a conta certa entre receita e despesa. Isso é da nossa atribuição. Agora, você retirar uma receita, você perder uma receita de R$200.000, como é o caso do nosso município de São Miguel do Tapuio, como imposto de renda, serviços públicos serão comprometidos. Então, faz-se uma discussão em Brasília. E os municípios? Está previsto na lei, mas cadê a previsibilidade da compensação? E é exatamente isso que nós vamos a Brasília agora, no dia 24 de fevereiro, para cobrar isso do governo federal, dos nossos congressistas, para que haja uma compensação previsível, que a gente enxergue essa compensação. E não só essas situações, que seja rediscutido esse pacto federativo, para que seja feito o bolo do todo, governo federal, governo estadual, e que lembre dos municípios. Nosso país é um país continental, de extensão territorial gigantesca, em que 5.000 municípios espalhados por toda essa extensão territorial vivem. Pessoas vivem nos municípios, não é na União, não é no Estado, as pessoas vivem nos municípios. E esse movimento que o senhor falou, agora em fevereiro em Brasília, o senhor tem esperança de que haja um entendimento para uma compensação mínima? É o que nós esperamos. Uma das compensações de forma razoável, que a gente espera não para que seja superavitária, não para que a gente ganhe algo a mais, para que pelo menos seja reparado alguma coisa, é 1,5% no mês de março no FPM, é uma dessas previsões. Existe uma luta quase que de mais de 10 anos, os royalties do petróleo, em que existe uma liminar mais longeva de toda a história do judiciário brasileiro, em que uma liminar, os royalties do petróleo, o petróleo ele é da União e apenas Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro que recebem esses recursos oriundos do petróleo, e que a gente luta para que os demais municípios recebam este recurso. E, presidente, não custaria nada para o governo federal, era só a redivisão dos recursos. Nós estamos lutando por algo que é do povo brasileiro, dos municípios brasileiros. Nós não estamos lutando por nada que não é nosso. Então, assim, rediscutir isso, dar para o povo brasileiro o que de fato é do povo brasileiro. Então, assim, são soluções que precisam ser rediscutidas para que os municípios, sobretudo do Nordeste, eles possam, de uma vez por todas, buscar o seu desenvolvimento, ter o seu desenvolvimento necessário. Nós temos aqui no Piauí uma safra muito boa de prefeitos, o município tem desenvolvido bem nos últimos anos, mas podem desenvolver mais com recursos que
que são de fato dos municípios. Então, assim, são essas lutas que nós, à frente do municipalismo piauiense, pretendemos, agora assumindo a nossa associação, junto dos demais colegas prefeitos, porque a união que faz a força, essa união, essa força, essa coesão que faz com que o nosso movimento seja mais forte e que essas conquistas se concretizem. Então, à frente da nossa associação, a gente vai estar lá, juntos lá dos demais colegas, fortalecendo, trabalhando essas pautas, para que o nosso Estado seja cada vez mais pujante e o municipalismo cada vez mais forte. Além dos temas que nós falamos, presidente, tem outros temas que o senhor pretende trabalhar à frente da PPM? Sim, Douglas, não há dúvida. O fim dos lixões é uma temática que está em alta. E para seguir o que determina a lei é caro. Sim, não é? Perfeitamente. E é por isso que nós precisamos nos debruçar, ajudar os municípios a encontrar essas soluções, porque nós somos cientes, nós municípios, que nós temos que resolver a situação, porque é lei, os órgãos de controle já sinalizaram que o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, a própria SEMAR, como estava aqui agora anteriormente o próprio secretário, nós já sabemos que temos que resolver, mas como você bem disse, são soluções muito caras, de viabilidades difíceis, porque destinar os resíduos sólidos num estado como o nosso, que tem apenas 3 ou 4 aterros sanitários licenciados, e no estado de grande extensão territorial, que nós temos municípios como Morro Cabeça no Tempo, que está a 400 quilômetros de distância do aterro sanitário mais próximo, como é que nós vamos dar essa destinação para esse lixo daquele município? Então, assim, preciso dialogar, procurar as soluções com equipes preparadas, e a PPM ela vai ter esse protagonismo. É um compromisso do presidente Pompilho para ajudar os municípios a encontrar essas soluções. Não é uma tarefa fácil, porque envolve justamente essas soluções de viabilidade caras e de logísticas quase que impossíveis. Então, assim, trabalhar, incentivar e discutir exaustivamente. Então, porque existe a lei, existe a questão da preservação ambiental, e nós vamos levar essa temática para ajudar os municípios. E também tem a questão do ICMS, do ecológico, do celular, que para os municípios conquistarem, agora existe a determinação que apenas aqueles que conseguirem encerrar os seus lixões e efetivarem a destinação correta do seu lixo, que vai pleitear o ar. Então, é um desafio grande, mas que com trabalho, com energia, nós estaremos lá para dar esse suporte aos municípios e procurar as soluções. Presidente, o senhor foi eleito, São Miguel do Tapuí, são 4 anos, o senhor foi reeleito, completou 1 ano agora do segundo mandato, está há 5 anos à frente da Prefeitura de São Miguel do Tapuí. Fazendo, sem entrar especificamente em áreas, educação, saúde, olhando o quadro que o senhor recebeu, quando o senhor entrou, eu recebi isso aqui. 5 anos depois, como é que o senhor descreve São Miguel do Tapuí? Douglas, como eu disse na nossa posse lá na PPM, que nem no meu maior otimismo que eu tinha, eu não imaginava, confesso, de conseguir fazer tanto pelo nosso município até o dia de hoje, como nós já fizemos até agora. E ainda com muito otimismo para fazer pela frente. Ainda temos 3 anos lá à frente da Prefeitura e pretendemos fazer muito mais. E a prova disso são os números as quais a gente já tem concretizado em São Miguel do Tapuí. São mais de 250 mil metros quadrados de calçamento, mais de 150 mil metros quadrados de asfaltamento urbano, quase 1.000 quilômetros de novas estradas vicinais. Nós fizemos mais de 13 novas escolas, secretarias, novas secretarias de educação, centro administrativo, parcerias com o governo do Estado, em que nós levamos obras de infraestrutura, portal, praças, rodoviária. Estamos fazendo agora a nossa Praça Central, reformamos quase que 10 postos de saúde,
temos levado obra de infraestrutura para a zona rural, novos sistemas de abastecimento de água, mais de 1.000 famílias que não tinham sistema de abastecimento de água. Tudo isso feito com parcerias que a gente frisava que era muito importante para que a gente fizesse, levasse recursos para São Miguel do Tapuio, porque os recursos próprios da prefeitura, muitas das vezes, é feito para custear as despesas básicas. Então, são essas parcerias que têm feito São Miguel avançar muito rapidamente, a nossa equipe que é muito, muito competente. Então, assim, estou muito feliz com tudo que a gente já tem feito até agora, mas também com muita energia para fazer cada vez mais. Esse é um ano que a gente tem muitos objetivos, 2 complexos de esporte lá que a gente tem para fazer, são mais 3 unidades escolares novas para o ano de 2026, temos mais 3 sistemas de abastecimento de água, novas estradas vicinais, mais 30 mil metros quadrados de calçamento, tem mais asfaltamento urbano, enfim, trabalhar. Eu acho que a melhor maneira que a gente pode retribuir tanto a confiança do povo de São Miguel do Tapuio, como agora nessa missão à frente da PPM, que os colegas prefeitos, que o presidente Admaelto nos concedeu essa missão, toda essa responsabilidade, retribuir com o trabalho, porque acredito no trabalho como ferramenta de gratidão ao serviço público, a essa missão de servir as pessoas, aqueles que nos acreditam e confiam aqui na missão de trabalhar pelo povo. O senhor não vai querer falar do assunto, mas eu tenho que tocar, é obrigação minha tocar no assunto. Conversando com alguns prefeitos, o nome do senhor é sempre citado como um nome para concorrer, por exemplo, deputado estadual. Aí, essa eleição, o senhor vai continuar prefeito. Mas aí, 3 anos, daqui a 3 anos, essa pretensão. O seu pai foi deputado estadual. Meu pai foi deputado estadual. Estou dizendo isso porque eu falei com vários prefeitos, muitos tocaram nesse assunto. Não, tranquilo. Como eu lhe falei aqui antes da entrevista, eu sempre estou à disposição para tratar de qualquer assunto, não tenho nenhum problema. Meu pai foi deputado por 2 mandatos, isso nos orgulha muito, porque foi da nossa região até então, lá de São Miguel do Tapuio, o único cidadão de São Miguel que conseguiu esse desafio. Por hora, nós temos compromisso lá com o nosso deputado Ziza Carvalho, e assim fico muito feliz, deputado que tem contribuído muito com o desenvolvimento lá da nossa cidade, a quem sou muito grato. Muitas dessas obras que eu elenquei aqui, Douglas, foi com a contribuição do deputado Ziza Carvalho, que é um irmão meu de coração, uma pessoa que eu devo muita gratidão, que acredita no nosso projeto desde os primeiros dias que a gente trabalha, e que a virtude mais importante do homem público, acredito, uma das mais importantes é a gratidão, você saber reconhecer, e a ele eu sou muito grato, e a gente tem esse compromisso, estaremos com ele, faremos lá, se Deus quiser, em São Miguel do Tapuio, uma eleição bem vitoriosa, para a gente lograr o êxito, se Deus quiser, e trabalhar firme. E o futuro a Deus pertence, a gente segue trabalhando, e um passo de cada vez, com muita humildade, que esse é o caminho que sempre dá certo. Presidente, queria agradecer a sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. É sempre importante tratar desses assuntos das prefeituras, municipalismo, que de fato, como o senhor disse, é nos municípios que vivem as pessoas. Eu queria desejar boa sorte e convidá-la a voltar mais vezes para a gente continuar esse debate sobre a municipalidade. Agradeço pela oportunidade, Douglas, nos coloca à disposição. Agradeço a todo o Piauí, aos colegas prefeitos, e seguiremos fortalecendo o municipalismo, porque quando o municipalismo está forte, as pessoas estão mais fortes em cada cidade do nosso querido estado do Piauí. Obrigado mais uma vez.